Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Wellen, vamos estar aqui com parasitologia. Dessa vez nós vamos falar sobre um parasita intestinal, Giardia lamblia, que causa a doença que a gente conhece como giardíase. Nós vamos falar sobre ele. Pessoal, a minha câmera está desligada nesse momento por causa que eu não estou conseguindo abrir ela aqui no aplicativo. Então eu vou gravar com ela totalmente desligada, tá bom? Nas próximas aulas eu espero que a gente possa resolver esse problema. Esse parasita, gente, Giardia lamblia, ele é um problema de saúde pública aqui no Brasil, porque a maioria das crianças acaba tendo episódios de giardíase na infância. Então, nós vamos ver mais sobre esse parasita a partir de agora. Quem é ele, pessoal? O nosso protozoário, lindo e maravilhoso, nossa giardia. Bom, subreino protista, reino protozoa, filo Sarcomastigoflora, subfilo Mastigoflora, classe Zulmastigoflori, ordem Diplonomadida, subordem Diplonomadina e o agente etiológico Giardia lamblia, que antes ele era conhecido como Giardia intestinalis ou Giardia duodenalis, levando a etiologia dele exatamente para o local que ele fica alojado no corpo do hospedeiro, que é o intestino na região do duodeno. Então, se alguma literatura, algum livro, artigo, vocês lerem Giardia intestinale ou Giardia duodenale, está se referindo ao nosso protozoário Giardia lamblia, ok? Nós temos de morfologia, pessoal, dois tipos. Nós temos o cisto e nós temos o trofozoito. O trofozoito é esse que está sendo apresentado aqui para vocês agora. Como que ele se identifica? Bom, ele tem dois núcleos aqui na parte frontal do saco citoplasmático dele. Ele tem essa parte aqui, gente, que parece um rostinho, mas isso aqui é um disco suctorial. Ele vai dar adesão na mucosa do nosso parasita. Essa estrutura aqui, gente, é o que a gente chama da organela de Golgi, que vai ser o espaço do corpo parabasal do nosso trofozoito. Essa parte aqui, que é como se fosse fitas na parte anterior, posterior, no caso aqui do nosso trofozoito, a gente chama de axonema e ele também tem flagelos por toda a estrutura. Em microscopia, é assim que visualiza ele. A gente vê aqui núcleo, nós vemos aqui disco suctorial, nós vemos aqui axonemas, flagelos e etc. É assim que a gente visualiza ele, o trofozoito de Giardia. Lembrando que a Giardia causa a doença que a gente conhece como giardíase, e também esse trofozoito ele vai estar presente no intestino e nas fezes diarreicas. Agora, é interessante que ele tem um limite de vida nas fezes. Então, um parasitológico de fezes, ele não consegue detectar o trofozoito por causa que ele se deteriora muito tempo fora do corpo do hospedeiro. Então, o trofozoito ele é mais visível por outros tipos de exame, como, por exemplo, biópsia, para fazer uma biópsia de uma parte do intestino que ele possa estar aderido, do que nas fezes, porque ele se deteriora muito rápido em temperatura ambiente. Mas essa é uma das formas evolutivas da nossa giardia. Textualizando o que a gente já falou, na superfície ventral vai se encontrar de cada lado um disco suctorial em forma de ventosa, quase circular, salvo o chanfrado posterior. É por meio dele que o flagelo se fixa à superfície das células epiteliais. Existem 4 pares de flagelos que se acham dispostos simetricamente, originando uma série de blefaroplastos. Os núcleos são ovais, tendo grande cariostoma central, que pode apresentar-se como massa de grânulos ou como uma massa sólida oval. Textualizando aquela imagem que a gente viu. Se vocês quiserem dar pausa agora no vídeo para poder copiar isso, para ficar mais fácil sobre a morfologia do trofozoito, podem ficar à vontade. E aqui para a gente ter uma noção, pessoal, essa parte aqui é a parte ventral do nosso trofozoito. Isso aqui, gente, esses aqui são os núcleos, é como se fosse um corte lateral para a gente poder observar. Isso aqui são os núcleos. E isso aqui, essa estrutura aqui, é como se fosse o disco suctorial. Eles que vão aderir nas células epiteliais do intestino, tá vendo? Aqui nessa imagem aqui, nós temos um
tecido epitelial do intestino, aqui é o núcleo das nossas células justapostas, etc. E aqui é um trofozoito. A gente vê aqui a parte posterior do flagelo e ele aderindo aqui na mucosa intestinal. Onde que ele vai aderir essa mucosa intestinal? Por meio do ducto suctorial. É aqui que ele vai se fixar para poder adquirir nutrientes. Esse ducto suctorial, pessoal, é como se fosse uma ventosa, onde ele fica por pressão, aderido à superfície epitelial. E ele tem essa carinha feliz, gente. Aqui nós vemos axonemas, nós temos aqui a parte de Golgi dele, os dois núcleos, ducto suctorial, flagelos, e aqui é a aparência do nosso trofozoíta, é como se fosse um rostinho feliz. Olha só essa imagem, que lâmina, que a gente consegue visualizar bem o trofozoito. Tudo direitinho, todas as organelas direitinho. Essa aqui é a apresentação do nosso trofozoito. Só que além do trofozoito, nós temos presente também o nosso cisto. O cisto é que a gente consegue visualizar em parasitológico de fezes. A gente vai falar dele a partir de agora. O cisto, gente, da giardia, ele possui 4 núcleos. Tudo isso aqui é núcleo. E um axonema. A visualização dele é como se fosse um brotinho de feijão. É como se fosse um brotinho de feijão com vários núcleos. É assim que a gente consegue visualizar bem. E a membrana dele, ela é bem dispersa, é bem circunflexa. É bem rígida e é muito interessante a disposição desse cisto, tanto para o ambiente como para o corpo humano. E onde ele vai estar presente dentro do hospedeiro? Ele vai estar presente no colo e nas fezes diarreicas. Por isso que a gente consegue observar ele no nosso parasitológico de fezes. E ele é muito pequeno, ele mede de 8 a 15 micromilímetros, esse cisto. Para ficar mais claro para a gente sobre o cisto, ele é oval, elipsoide, medindo cerca de 2 milímetros de comprimento por 8 micromilímetros de largura. Possui membrana fina e resistente, contendo quitina na sua composição. Lembra que a gente já conversou sobre quitina em microbiologia? Quitina, ele é um complexo de carboidrato muito resistente, principalmente presente nas paredes celulares dos nossos fungos, por isso que os fungos são mais difíceis de tratar. No caso do nosso cisto de giardíase, a parede celular, a membrana celular dele também tem composto de quitina e ela vai ajudar na taxa de virulência desse nosso protozoário. E é bem destacada essa membrana no citoplasma. No interior vão se encontrar de 2 a 4 núcleos, que a gente já viu, axonemas e os corpos parabasais. Essa daqui é a estrutura do nosso cisto de giardia. Você vê que parece um olhinho, um nariz, uma boca, um rostinho feliz. Então, quando a gente visualiza parasita com rostinho feliz, a gente sabe que está falando de giardíase, o parasita que causa giardíase. Diferente dos outros parasitas que a gente já falou até agora, a nossa giardia, gente, ela é um parasita monoxênico. Isso significa que só tem um hospedeiro para completar o ciclo biológico dele, que no caso é o ser humano, o hospedeiro vertebrado. Como que ocorre o ciclo biológico? Primeiro, a pessoa vai lá e vai ingerir alimento, água contaminado pelos cistos. Então, cisto é a forma infectante para o homem. Esses cistos eles vão para o estômago do hospedeiro, onde ele vai entrar em contato com o pH do ácido gástrico, onde ele vai começar a sofrer algum tipo de inicialização. Mas aí ele vai parar no nosso intestino, no duodeno. No duodeno é onde ele vai sofrer divisão. Essa divisão é uma divisão binária longitudinal, onde eles vão se transformar em trofozoítos. E aí esses trofozoítos, por meio do ducto suctorial, vão ficar aderidos à mucosa duodenal. Após essa adesão, eles vão ser também deslocados pelo trânsito de bolo alimentar e etc. e vão para o seco. No seco, gente, eles vão sofrer algo que a gente chama de encistamento no seco. E esse encistamento dos trofozoítos no seco vai fazer com que tanto os cistos como os trofozoítos se desprendam da mucosa e vão para a região do íleo e também nas fezes. Eles vão ser carreados também pelas fezes.
Vai ocorrer os cistos nas fezes, que vão cair as fezes no solo. Essas fezes contaminadas com cistos vão fazer com que esse solo fique contaminado. E no ambiente, os cistos eles vão viver em altas temperaturas e concentração de pH. E esses cistos podem atingir alimentos e corpos de água e contaminar. E o ser humano vai lá e ingere esses alimentos ou corpos de água contaminados. E aí o ciclo biológico ele continua. Professora, a senhora falou que não tem como ter trofozoítos nas fezes, mas se os cistos eles se dividem em trofozoítos no intestino, como que os cistos vão estar nas fezes? Gente, por causa que quando a gente fala que eles vão se dividir por divisão binária para poder se transformar em trofozoítos, o que acontece? Nós temos o tempo todo também, não é só um cisto que a gente ingere. Quando nós ingerimos alimento, água contaminada, nós ingerimos várias porções de cistos. Então, nós temos o tempo todo cistos em diversas etapas de vida evolutiva e dentro do nosso intestino nós temos trânsito alimentar e também trânsito de bolo fecal. Então, com certeza é carreado cistos, trofozoítos para as fezes. Porém, nas fezes, os trofozoítos não conseguem viver muito tempo, porque eles se degradam muito em temperatura ambiente. Mas os cistos, eles conseguem sim, a resistência da membrana citoplasmática deles faz com que eles fiquem mais tempo nas fezes e consigam contaminar corpos de água, e alimentos e etc. Para ficar mais claro, gente, um corpo de água contendo cistos de giardia, a pessoa vai lá e se contamina, podendo ingerir água contaminada ou alimento contaminado com os cistos de giardia. Esses cistos eles vão para o meu estômago, onde ele sofre iniciação que é fígado, onde ele sofre iniciação por causa do pH estomacal. E aí no meu estômago eles vão migrar para o intestino na região do duodeno. Na região do duodeno, eles vão se dividir por divisão binária em trofozoítos. Esses trofozoítos vão migrar para a região do jejuno, do seco também, onde eles vão se aderir às células epiteliais intestinais, onde nós temos os sintomas entre 7 e 20 dias após a ingestão, e o principal sintomas são fezes diarreicas. Lembrando sempre, gente, mecanismos de transmissão. Vou mudar aqui a cor do pincel. Mecanismos de transmissão. Nós temos formas infectantes, os cistos, por meio de quê? Ingestão de alimentos contaminados. Também pode ser forma de transmissão, contato com pessoas, asilos, creches, orfanatos, clínicas psiquiátricas, também pode fazer com que tenha esse contato. Por quê? Porque a gente, nesse tipo de paciente, asilos, creches, orfanatos, às vezes a gente não tem mais de higienização completa, principalmente de mãos e também de contato corpo a corpo. Então, pode ter transmissão por meio desse tipo de contato. Também por artrópodes, baratas podem estar contaminados com esse cisto e passarem alimentos, moscas, e a gente comer esses alimentos e também se contaminar. E também transmissão sexual. Por meio de como ele é um parasita presente na região, que está na nossa região perianal, então contato sexual em contato anal pode fazer com que seja transmitido esses parasitas para outras pessoas. Quais são os sintomas que nós temos? Gente, o paciente quando está infectado por Giardia lamblia, ele pode apresentar alguns sintomas comuns. Por exemplo, diarreia aquosa e fétida. Por que acontece essa diarreia? No nosso intestino, vou desenhar aqui pra gente. Nós temos um equilíbrio entre a concentração de água, a concentração de íons e etc. Quando o nosso trofozoíto ele está aderido na parede intestinal, se alimentando dos nutrientes e etc., ele faz com que ocorra uma inversão. Eu tenho que ter mais água, vou colocar aqui, ó, mais água no meu intestino, fazendo todo o processo de trânsito alimentar, bolo fecal, etc., do que na minha pele. Então, quando ele consome ou ele interfere na estrutura celular do meu epitélio intestinal,
Isso faz com que saia muita água e entre muitos outros nutrientes aqui para o meu intestino, fazendo com que as nossas fezes elas fiquem mais aquosas e cheias de íons que não tinham necessidade de estar ali naquele momento. Então, isso faz com que as fezes fiquem aquosas, fiquem fétidas. Outros sintomas também que pode ter são cólicas abdominal, distensão abdominais, náuseas associadas ou não a vômitos também pode ser um dos sintomas, e o paciente também ele tem apresentação de gases por causa da infecção por giardíase. Outros sintomas, estatorreia, gordura nas fezes, anorexia. Por que o paciente infectado por giardíase pode apresentar quadros de anorexia, gente? Por causa que a giardíase ela vai consumir os nutrientes, principalmente as vitaminas necessárias para o corpo, e a diarreia também não vai deixar absorver esses nutrientes. Então, o paciente ele pode entrar no quadro de anorexia. Tudo que come ele vai sair, automaticamente ele não vai ter mais vontade de se alimentar, iniciando o quadro de anorexia. Intolerância à lactose. Por que intolerância à lactose? Porque a gente sabe que um dos sintomas das causas da intolerância à lactose são quadros de diarreia, porque as nossas enzimas, as lactases presentes no nosso intestino para poder quebrar essa lactose, que é um carboidrato grande, um carboidrato pesado, conforme você vai tendo quadros de diarreia, você vai lavando essas enzimas do nosso intestino. Então, o paciente pode iniciar um quadro de intolerância à lactose. E também inapetência, como a gente já falou, falta de apetite. E esses cistos, pessoal, eles são muito difíceis de você poder destruir eles para poder eliminar. Por exemplo, eles possuem alta resistência à cloração, muita resistência à cloração, muita resistência a pH, tanto ácidos como alcalinos, resistências a altas temperaturas, eles também possuem, e também resistências a baixas temperaturas. Então, praticamente, destruir esses cistos é muito difícil quando você está em contato com eles. Então, você tem que administrar tudo de forma correta, um grande nível de cloração, temperatura alta para esterilizar água, alimentos e etc. A patogenia e sintomatologia da doença. Gente, geralmente a sintomatologia ocorre em crianças, raramente em adultos. Por quê, gente? Por causa que criança tem mais contato com falta de higiene, pegar mão, comida no chão, mão suja, colocar na boca e etc. Então, provavelmente o parasita também vai estimular certo grau de resistência. Pessoas que têm muito contato com o parasita podem adquirir certo grau de resistência. Ele se multiplica intensamente e é capaz de causar a doença em cerca de 30 dias. Após a multiplicação intensa, o paranísio vai colonizar como um tapete a mucosa duodenal e jejunal, presos à mesma com auxílio de sua ventosa. Então, o que acontece, galera? No nosso intestino da pessoa parasitada, o trofozoito, o parasita, ele vai fazer o entapetamento do intestino. Isso significa o quê? Sabe quando você pega um tapete e coloca no chão? O tapete não fica sobre o chão? Agora imagine que o chão é a parede intestinal e o tapete são vários trofozoitos e você coloca esses vários trofozoitos em cima da parede. É assim que fica o nosso intestino. Então não vamos imaginar que é só um, dois trofozoitos, dois parasitas. São centenas de milhares que vão ficar fixos a membrana não, a parede intestinal. Por isso que a gente tem sintomas tão graves como diarreia, porque a gente muda totalmente a fisiologia daquele ambiente que está sofrendo encistamento. E conforme esse entapetamento do protozoário, isso vai provocar irritação da mucosa, levando a um quadro de enterite. E devido à ação mecânica irritativa causada na parede intestinal, as gorduras e vitaminas lipossolúveis, como vitamina A, D, E e K, e o ácido fólico não são bem absorvidos. E a presença desses nutrientes em grande quantidade na luz intestinal, juntamente com a enterite, provoca o aumento do peristaltismo e diarreia gordurosa, estatorreia, que a gente já falou. E, consequente, o paciente entra em estado de emagrecimento, como, por exemplo, a anorexia,
e também a vitaminose. Então, é uma coisa que gera outra. Esses trofozoítos na parede intestinal, esses parasitas na parede intestinal, vão mudar completamente a fisiologia do nosso intestino, fazendo com que eles fiquem irritados e também as vitaminas, os sais minerais necessários não sejam absorvidos. E aí, gente, o que não deveria estar na luz intestinal causa a maioria também dos nossos sintomas. Ao determinado odenite, vai se caracterizar pela sintomatologia ou aparecimento de fenômenos dolorosos e epigástricos, simultaneamente a perturbações do tipo dispético. Os pacientes vão se queixar de quê? Azia, náuseas e digestão difícil de alimento. As fezes diarreicas vão se apresentar líquidas ou então moles com consistência de mingau, muito fétidas, às vezes de coloração esverdeada. Outros fatores devem também influenciar na patogenia e sintomatologia da giardíase e é o processo inflamatório e as mudanças da arquitetura da nossa mucosa intestinal. Esses são mais sintomas que nós temos da giardíase. O parasita ele vai causar processo inflamatório, já que a gente sabe que causando lesão do epitélio intestinal, da parede intestinal, vai gerar uma resposta imunológica, e essa resposta imunológica, muitas vezes, ela é que é responsável pelo encistamento dos trofozoítos do nosso intestino delgado para o nosso intestino grosso. Eles saem do duodeno, vão para o íleo, para o seco, para o jejum, e esse encistamento, muitas literaturas dizem que a resposta inflamatória é uma das responsáveis por esse fator também. Os exames, gente, laboratoriais. Em fezes não formadas, a presença de cistos nas fezes não formadas. Nas fezes diarreicas, presenças de trofozoítos. Porém, o trofozoíto ele degrada muito fácil, então quase é impossível visualizar ele. E cistos e trofozoítos vão estar presentes no fluido duodenal. Esse exame que a gente fala é nosso exame parasitológico. Parasitológico de fezes e como parasitológico biópsia ou então biópsia intestinal, para poder visualizar cistos e trofozoítos no fluido duodenal, onde vai pegar aquele fluido e vai fazer a análise citológica para visualização deles. Mas nós temos também exames imunológicos no soro, onde nós podemos fazer sorologia para a giardíase, e também exames imunológicos nas fezes, onde nós também podemos fazer exames imunológicos para detectar antígenos de giardíase nas fezes também, quando o paciente tem todos os sintomas, mas não tem parasitas visíveis nas fezes. Pode acontecer. Tem também exame molecular. Esse exame molecular, gente, para detectar a estrutura genética do nosso parasita, é feito em amostras de água. Por exemplo, a gente tem casos muito grandes de picos de infecção de giardíase, e aí uma comunidade que tem um centro de abastecimento de água. Aí pode-se fazer esse exame molecular em amostras de água para se confirmar ou não que a causa daquele surto de diarreia, por exemplo, pode ser causado devido à giardíase. O Ministério da Saúde, gente, propõe os seguintes tratamentos para giardíase. Secnidazol 2 gramas via oral em dose única para adultas e 30 mg por quilo ou 1 ml por quilograma para crianças em dose única após as refeições. Tinidazol 2 gramas por via oral em dose única, metronidazol 250 mg 2 vezes por dia por 5 dias para adultos, em crianças 15 mg por quilo dia via oral, administração oral, divididos em 2 tomadas por 5 dias, não ultrapassando 250 mg por dia. Porque, gente, tem sempre os nossos medicamentos para parasitológica, é sempre dose única, após refeição, não pode passar tantos miligramas, porque esses antiparasitários, eles são muitas vezes tóxicos, principalmente hepatotóxicos. Então, a gente tem que administrar uma dose correta de medicação antiparasitária para não gerar efeitos colaterais. Então, a gente tem tudo limite para poder tratar os parasitas. Profilaxia, como se precaver? Bom,
Regiões ter tratamento sanitário, tratamento ambiental, tratar doentes, lavar mãos, proteção de alimentos e de águas, destino correto de fezes, tratamentos adequados de animais domésticos e etc. Então, basicamente, tudo se resume, gente, tentar escrever aqui, a higiene. Basicamente, se resume a higiene para poder se evitar a contaminação por giardia. E como a gente já viu no começo do vídeo, a giardia está distribuída em todo o planeta. No Brasil, a prevalência varia entre 2,4% a 50%, dependendo da região e faixa etária, predominando sempre entre crianças entre 0 e 6 anos. É uma doença cosmopolita, presente em todos os lugares do mundo. Alta prevalência em regiões quentes e população de baixo nível socioeconômico. Transmissão ocorre também entre homossexuais, pelo quais os mecanismos a gente já comentou mais cedo. O cisto resiste cerca de 2 meses no meio ambiente, frequentemente presente em ambientes coletivos, manipuladores de alimentos, podem ser transmissores também da giardia. E essa foi nossa aula de hoje, gente, nossa aula baseada no nosso livro e também um artigo trazendo os dados atuais sobre giardias. Nós vamos nos encontrar mais tarde para podermos discutir, tirar dúvidas e também nos aprofundar em alguns pontos também. Bons estudos para vocês e até mais tarde.